Você ouviu nas aulas de história, durante o período escolar, que o Brasil foi colonizado por 3 etnias: os europeus, os portugueses, os indígenas que estavam aqui, ou os nativos, e os povos africanos que vieram escravizados. Mas se eu disser para você que a história é bem mais profunda e existe uma 4ª etnia que é responsável pela colonização do Brasil, mas você nunca ouviu isso nas aulas de história e nunca leu em nenhum livro até esse momento, onde a congregação israelita Beit Shalom vai revelar para você a origem judaica dos ancestrais brasileiros. Para te contar com detalhes essa curiosa e profética história do Brasil, nós precisamos voltar a aproximadamente 500 anos atrás, quando um lugar chamado Sefarad, que é a região onde nós encontramos atualmente Espanha e Portugal, um rei católico, Fernando, e sua esposa Isabel, tremendamente devotos e tentando firmar a aliança com o Papa após a expulsão dos mouros do seu território, promulgam um decreto. É proibido qualquer outra religião no território da Espanha a não ser o catolicismo. Isso faz com que uma quantidade enorme de judeus que habitavam a região de Sefarad há mais de 1000 anos tivesse que, do dia para a noite, deixar seus bens, suas propriedades e fugir para o território vizinho, Portugal. O que acontece é que Portugal tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes e já tinha em seu território, segundo alguns historiadores, em torno de 40 a 50 mil judeus nativos. E o que acontece é que agora em torno de 150 mil judeus que estavam na Espanha atravessam a fronteira para Portugal. E nós estamos dizendo então que a população de Portugal, do dia para a noite, passou a contar com 20% da etnia judaica. O sangue dos hebreus, o sangue dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, agora é quase 20% da população de Portugal. O que acontece é que o rei de Portugal, em um acordo, se casa com a filha do rei da Espanha. E uma cláusula desse acordo é: resolva o problema dos judeus do seu território. E ele faz um decreto de expulsão para esses judeus. Mas depois ele cancela esse decreto, porque ele vê o tamanho da perca de capital humano que ele teria. São 20% da população do território. Então ele faz um novo decreto, forçosamente convertendo esses judeus à fé católica. O que acontece é que ele manda fechar todos os portos, com exceção de um porto. E nesse porto ele diz que haveriam embarcações para que os judeus que desejassem livremente sair do território português pudessem sair. Mas o que verdadeiramente aconteceu é que existiam vários clérigos romanos aguardando esses judeus para batizá-los forçosamente. E a partir de agora, a partir desse batismo, não são mais judeus, são cristãos, conhecidos como cristãos novos. Daqui vem um ditado muito popular no Brasil, que eu tenho certeza que você já ouviu falar: ficou a ver navios. Essa é a situação desses judeus. Ficaram a ver navios, pois aonde deveriam ter navios para que saíssem, tinham padres para convertê-los forçosamente. Foi ainda mais cruel do que você pode imaginar, porque essas famílias que tinham seus filhos tiveram seus filhos arrancados e entregues para a adoção de pais que eram católicos tradicionais, para criarem essas crianças adotadas, crianças judias, como bons católicos. E assim o sangue, o DNA, a semente de Abraão está sendo semeada sobre a Península Ibérica. Esses judeus conversos agora precisam abandonar a sua identidade judaica e assumir uma identidade católica, e eles passam a adotar nomes e sobrenomes que identificariam a sua origem ancestral judaica. Nomes comuns entre os portugueses agora são adotados por esses cristãos novos, como Abreu, Almeida, Albuquerque, Santos, Silva, Araújo, Machado, Gomes, Campos. Todos esses nomes são nomes adotados por esses conversos, que agora, da porta para fora, nominadamente católicos, da porta para dentro, a alma judaica continua vivendo intensamente a sua judaicidade. Esses cristãos novos começam a respirar risco constante. Por quê? Uma vez que o território português não tem mais nenhuma outra religião a não ser o catolicismo romano,
judaísmo é considerado crime punível com a morte e com o confisco dos bens de toda a família. O que acontece agora é que esses judeus vivem sufocados entre uma realidade externa e uma realidade interna. Dentro das suas casas, judeus, descendentes de Abraão, que vivem a fé dos seus antepassados. Da porta para fora, católicos, que vivem uma fé contrária à sua crença identitária e étnica. Mas por volta do ano 1500, um fio de esperança nasce para esses cristãos novos. Pedro Álvares Cabral descobre um território novo pertencente à coroa portuguesa. Detalhe, já nessa caravela existiam 2 judeus cristãos novos, Gaspar da Gama e o médico João Faras. E a própria esposa de Pedro Álvares Cabral era uma judia cristã nova. O que acontece agora é que a comunidade, respirando liberdade, começa a vir nas caravelas para colonizar a terra recém-descoberta. E segundo historiadores como Anita Novitzky, em torno de 25% das pessoas que vieram para o Brasil colônia eram cristãos novos, ou seja, judeus que haviam sido forçosamente convertidos ao catolicismo romano. Então, a cada 4 pessoas que desembarcavam nas terras brasileiras, uma era judeu e carregava em seu DNA o sangue de Abraão. Talvez até esse momento você possa estar pensando, que cruel destino desses judeus. Mas se eu disser para você que isso faz parte de um grandioso plano de Deus para que a verdadeira identidade do Messias de Israel fosse restaurada, e o Messias que havia sido levado para uma terra estrangeira e colocado roupagens gentílicas seria resgatado pelos descendentes desses cristãos novos, pelos descendentes desses judeus que estavam sendo forçados à conversão católico-romana. Mas em um dado momento, eles dariam um golpe de mestre e tirariam o Messias crucificado, o Messias idolatrado, dos alicerces do catolicismo e trariam de volta para Israel. É exatamente sobre isso que eu vou tratar com vocês nesse maravilhoso estudo. O que é interessante é que a genética moderna, ela comprova o que os livros de história não quiseram nos contar. Recentemente, em uma pesquisa muito bem fundamentada, Adams identificou que 20% do DNA ibérico é de origem abraâmica. Isso mesmo. Em algumas regiões, um percentual menor, mas em outras regiões, como o sul de Portugal, um percentual enorme, chegando até 36%. Ou seja, 36% da população originária daquela região tem o DNA de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, o que se descobriu através desses testes de DNA é que o DNA abraâmico, o DNA judaico, foi semeado em meio aos portugueses e aos colonos brasileiros. E esse DNA continua correndo nas veias e no código genético de milhões de brasileiros. Talvez você pense, essa informação é importante e pode trazer grande alegria à comunidade judaica, em saber que os seus antepassados e parentes que foram afastados do convívio e da casa podem nesse momento retornar. Mas eu quero chamar a atenção para você o quanto esse dado é preocupante e alarmante. Hoje em Israel nós temos milhões de judeus e só no Brasil esses descendentes catalogados do povo de Israel desse período inquisitorial que conseguem rastrear não somente geneticamente, mas também com sua árvore genealógica, uma ancestralidade judaica, podem somar entre 20 a 40 milhões. Eu estou levando aqui uma estimativa conservadora. Se levarmos em consideração que um judeu casou-se com um não-judeu e esse DNA é misturado, esse número pode ser estratosfericamente maior do que eu estou apresentando aqui para vocês. Então nós estamos dizendo que dentro do Brasil pode existir 1, 2, 3, 4 ou até mais estados de Israel em população judaica. É óbvio que nós sabemos diferenciar a semente de Abraão da identidade judaica considerada pela Halahá. A Halahá judaica determina que judeu é somente aquele filho de mãe judia. E no caso, um filho de mãe não judia, ainda que descendente, é considerado semente de Abraão, mas não é considerado judeu. Mas vamos fazer aqui um cálculo estatístico.
Se em torno de 40 milhões de brasileiros, minimamente hoje, são descendentes de judeus por via paterna ou materna, vamos ser conservador ao ponto de que talvez 25% desse número tenha uma linhagem materna ininterrupta. Por exemplo, a mãe da mãe da mãe da mãe da mãe descendem dessas judias que foram convertidas forçosamente nesse período inquisitorial. Então nós teríamos atualmente em torno de 10 milhões de brasileiros que são halaquicamente judeus por linha materna. Sem falar a enorme probabilidade de esse restante absurdo ser judeu em algum nível de descendência, porque a halahá judaica considera como somente os filhos de mãe judia, mas a Bíblia considera povo de Israel a semente de Abraão. É óbvio que esse número ele traz desconforto para a comunidade judaica e é um assunto que não tem muito interesse em ser tratado nas comunidades judaicas, tanto do Brasil quanto de Israel. Mas uma verdade é, nós estamos vivenciando um tempo muito profético, onde centenas de milhares de milhões de pessoas têm despertado para a fé judaica, reconectado-se com a sua raiz ancestral, mas com um detalhe, trazendo junto consigo a fé no Messias de Israel, não com a roupagem cristã, não com a roupagem romana, não com a roupagem idólatra, mas com a roupagem judaica. O rabino da Galileia, que é descendente de Davi, que nasceu em Belém, cumpriu centenas de profecias bíblicas e é o Messias prometido ao povo de Israel, que esteve com seus olhos vendados durante milênios, mas nesse tempo, segundo um propósito divino, pode estar sendo resgatado de sua identidade israelita através desses dispersos da casa de Israel que estão voltando para casa, trazendo a fé no Messias junto consigo. É óbvio que eu não estou dizendo para você que esse retorno vai ser fácil e sem obstáculos, mas eu entendo que Deus, na sua infinita sabedoria, trabalhou com esse povo e com os seus descendentes para que no momento certo eles pudessem ser identificados. Talvez você diria para mim, como esses descendentes serão encontrados? Então Deus, em sua infinita sabedoria, por volta do ano 1500, exatamente quando esses judeus estavam forçosamente sendo convertidos ao catolicismo romano, estava acontecendo também em uma outra região da Europa a Reforma Protestante, que quebraria a hegemonia e o poder político do catolicismo, possibilitando então liberdade religiosa, coisa impensável durante séculos de domínio e opressão romana. Agora o que acontece é que o Brasil vive nos últimos 500 anos um fenômeno protestante. Nos últimos 200 anos, diversas denominações protestantes surgiram. E o que é interessante de tudo isso é que muitos desses descendentes do povo de Israel, que foram convertidos forçosamente para o catolicismo romano, viram seus descendentes serem chamados, pescados aos multidões de milhares para essas igrejas evangélicas e carregando dentro do seu coração amor por Israel, admiração pelo povo judeu, admiração pelo Antigo Testamento, que não é ensinado nos púlpitos, mas arde dentro do coração desses dispersos da casa de Israel e desses conversos da casa de Judá, que agora, nesse tempo final em que estamos vivendo, estão retornando em Techuvá, se reconectando com a Torá, se reconectando com a alimentação bíblica, se reconectando com a fé no Messias prometido ao povo de Israel e trazendo de volta a sua identidade judaica junto com a fé no Messias de Israel, Yeshua. Hoje, obviamente que nesse momento que estamos vivendo, muitas pessoas ficam inquietas dentro de si perguntando: será que eu verdadeiramente faço parte dessas profecias? Faço parte desse povo? Algum ancestral meu tem DNA judaico e eu não sei? As pessoas têm recorrido a testes de DNA, mas muitas vezes não sabem interpretar esses testes. Você sabia que quando faz um teste de DNA, ele traz 3 informações distintas: a sua linha materna ininterrupta, a sua linha paterna ininterrupta e o seu DNA autossômico, que é a soma dos seus ancestrais. O detalhe é que hoje não existe um DNA judaico puro. O povo judeu ele foi assimilado e fez muitas conversões. Então, quando você faz um teste de DNA e sai, por exemplo, 40% de DNA português, esse próprio DNA português possui 20% de DNA hebreu,
por causa dessas conversões forçadas que aconteceram no território da Península Ibérica. Também Oriente Médio e Maghreb fazem parte do DNA judaico, assim como o DNA sefardita e também parte do DNA que é considerado africano, tendo origem aí também nas tribos perdidas. O que fica claro para nós é que Deus tem trabalhado por intermédio do seu Messias, Yeshua, com diversas pessoas ao redor do mundo. Pessoas têm tido sonhos, pessoas têm tido visões, pessoas têm sentido esse chamado para esse retorno. Existem pessoas que sonham com a conexão ao povo de Israel. Existem pessoas que sonham com a sua ancestralidade judaica. Veem letras hebraicas em sonho. Muitas vezes são manifestadas com dons espirituais, tendo uma profunda conexão com as tradições do povo de Israel. Isso é um grande chamado que está acontecendo no nosso tempo. E eu quero que você entenda que, atualmente, no Nordeste brasileiro, mais de 30 mil pessoas já fizeram um retorno para o judaísmo, e eu digo não messiânico, ortodoxo. Mas você precisa entender que esse processo de retorno, muitas vezes, essas pessoas têm que sacrificar a sua crença em Yeshua como Messias, porque é algo que elas aprenderam e entenderam e sabem agora que Yeshua é o Messias, mas muitas vezes, desejando esse caminho de retorno, acabam subjulgando sua crença em Yeshua como Messias para receber de volta a sua identidade judaica. Mas nós não podemos ter esse único caminho. Por isso, o judaísmo messiânico, ele é um caminho, sim, de reconexão com as origens ancestrais, de reconexão com as práticas ancestrais e no momento certo, quando tivermos o número suficiente de judeus messiânicos que retornaram para suas raízes ancestrais, poderemos então conversar de igual para igual, porque uma coisa é uma comunidade com 200, 300, 400 pessoas, outra coisa é uma comunidade com 1 milhão de judeus messiânicos, com 2 milhões de judeus messiânicos e com a bondade do Criador dos céus e da terra, uma comunidade com milhões de judeus messiânicos. É óbvio que o poder de fala é muito maior, que o poder de fala é muito contundente. E é para isso que a congregação israelita Beit Shalom tem trabalhado, ajudando centenas de milhares de descendentes do povo de Israel a se reconectarem com as suas raízes judaicas, a se reconectarem com as tradições ancestrais, com Shabat, com as festas bíblicas, com as alimentações. Existe um texto da Torá que avisou-nos que o povo de Israel seria disperso e misturado, mas também diz que nos últimos dias seriam encontrados e restaurados a sua verdadeira identidade. E nós estamos vivendo esse tempo e temos trabalhado incansavelmente para ser um caminho facilitador para todos vocês que têm sentido esse chamado de retorno às raízes judaicas da nossa fé. Shalom.